Bom dia, boa tarde ou boa noite. E nesta magia da internet, onde você pode ver os vídeos a hora que quiser, inicia-se mais um podcast da Breves Contábil, onde falamos sobre contabilidade, sobre os problemas de empresas. Eu, Elcio Breve, CEO da Breves Contábil, junto com a nossa contadora oficial, Gisele Breve. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Gisele Breve, tudo bem? Tudo bom, bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Hoje nós vamos falar sobre MEI e Simples Nacional. Quais são os principais problemas que esse tipo de empresa tem? Quais são as vantagens? O que a gente consegue regularizar referente a esse tipo de empresa? Você que tem algum problema, assiste esse podcast que tem muita coisa legal hoje. E as perguntas são muito fortes referente ao MEI, né? Muito. E já podemos adiantar. E os problemas, então, nem se fala, né? Nossa, demais. Eu já peguei muito problema de MEI que achou que ainda estava no MEI e já tinha desenquadrado há um tempão e não estava nem sabendo. E assim, criou uma bola de neve imensa. E para isso nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Primeiramente, o MEI, galera, é o regime tributário mais simples que tem. O MEI, por ano, ele tem um faturamento de R$81 mil, que dá em média, se for dividir por 12 meses, dá uma média de 6.750 mês. Se por um acaso esse regime tributário ultrapassar, que seja alguns reais, existem umas regrinhas aí que nós vamos falar nesse podcast. Então, fica já certo. MEI, R$81 mil no ano, que dá em média aí por mês 6.750. E o MEI, ele tem uma contribuição. Ele não precisa mensalmente de uma contabilidade, de um contador. A não ser que o MEI ele queira ter um funcionário. Aí ele precisa enviar todas as informações, né, para a Receita Federal referente a esse funcionário. E aí nessa situação é que se contrata uma contabilidade. Mas fora isto, o MEI ele paga uma contribuição mensal onde você consegue se aposentar. Se por um acaso você se acidentar, você consegue entrar com esse benefício que é referente a um salário mínimo, né? Existe a taxa do comércio, existe taxa de serviço. Então, colocando uma pela outra, é R$81 por mês, tá? E essas taxas, elas precisam ser pagas, tá bom, galera? Então, vamos iniciar a falar dessas taxas, né? Uma coisinha primeiro, o que acontece? O MEI é a porta de entrada, né, para você se formalizar, para você começar a brincar de empreendedor. Eu acho que é isso, que você começa a realmente ver como funciona uma empresa, quais são as obrigações, como que o fisco, né, como que a Receita Federal analisa toda essa estrutura do MEI, né, e você está regular. Você tem vários benefícios, você consegue... A mulher, se ela tiver gestante, ela consegue auxílio, né, do INSS. Se você se você sofre um acidente, você consegue um benefício do INSS. E dependendo do tempo de contribuição, você também pode se aposentar, né? Positivo. Então vamos aprofundar um pouquinho mais nisso daí. Uhum. Essa guia de R$81, que é uma guia única por mês no MEI, ela abrange o DAS, que é o imposto referente às vendas. Sim. Né? Tem uma parcelinha que é entregue para a prefeitura nos prestadores de serviços. Isso, que né? é a parte referente ao ISS. Exatamente. E ampara com um salário mínimo, né, o empresário, o empreendedor, né, quando ele se acidenta. Sim. Aí ele tem se ele tiver pago todas as contribuições, todas as guias, né, certinhas, não pode deixar de pagar nenhuma guia, aí o empreendedor que por um acaso sofre um acidente, ele consegue um auxílio-doença dentro do INSS. Mas é aquilo, as guias têm que estar pagas. Todas as guias. Muitas das pessoas esquecem de pagar essas guias, né? E aí acontece alguma coisa. E aí sai pagando correndo. Não funciona. O INSS, ele entende que
Se você pagou tudo de uma vez, você não tem o benefício. E aí tem que esperar um tempinho, Sim. até isso processar, até cair, Sim. e paga-se com multa e juros, E né? aí o problema acaba sendo maior, né? O que poderia ser muito rápido, né? Porque é só pedir um benefício no INSS, manda toda a documentação, tudo certinho. O que poderia ser muito rápido acaba demorando demais e você pode até ter o benefício negado, porque você pagou tudo isso de uma vez. Você tem todos os meses para fazer o pagamento. E aí você evita multa e juros por pagar em atraso e evita esse risco de perder o seu benefício porque você pagou atrasado, só porque pagou tudo de última hora. E agora muitas perguntas que falam lá, fazem lá na contabilidade, né? As pessoas querem se aposentar, que seja com um salário mínimo. Existe um tempo mínimo de contribuição. Sim, o MEI nunca... Isso é uma coisa que não contam para o MEI, né? Precisa ter 15 anos de contribuição. Independente se você contribuiu com um salário mínimo ou você contribuiu com mais, para a aposentadoria do MEI, você tem que ter antes 15 anos de contribuição. E o MEI, galera, só se aposenta por idade. Homens, Isso. 65 anos. 65, mulheres, 62. Então, essa é a regra dos benefícios do MEI, tá? Que é de um salário mínimo, galera. Então, para os empreendedores aí que estão no MEI, estão todos amparados, né? Se você pagou todas as guias. Se você não pagou a guia do MEI, corre e regulariza isso, porque na hora da aposentadoria, o INSS vai procurar essa informação. Então, antes de falarmos das notas fiscais, se o MEI tem obrigatoriedade ou não, vamos falar um pouquinho mais dessas guias, né? O que acontece? Uma é perder o benefício. Sim. Se acidentar alguma coisa, a guiazinha aberta, pode se perder o benefício. Agora, quais são outros problemas que podem acontecer? Né? Por exemplo... São vários, né? Desenquadramento. Ai, desenquadramento do MEI é horrível, né? Porque, assim, uma das condições para você ser MEI é ter todas as guias pagas, né? E todas as declarações entregues. Se você deixa de cumprir qualquer obrigação dessa, a própria Receita exclui você desse regime, que é um regime, para quem está começando, um regime até vantajoso, né? Porque a guia é um valor baixo, só que aí você já deixou de pagar as guias ou deixou de entregar qualquer declaração do MEI, você sai até do Simples Nacional. Você já vai para um outro regime onde a sua carga tributária acaba sendo maior, que a princípio é o lucro presumido. E aí você vai pagar em torno de 20% em cima do seu faturamento, que são todos os impostos juntos. Só que, por quê? Porque você deixou de se organizar financeiramente para pagar essa guia todo mês. Então, o MEI, ele tem uma responsabilidade pequena, vamos dizer assim. Por quê? Não é todo mês que precisa entregar declarações. Não. A declaração é uma vez por ano. Uma vez né, por que ano. inicia-se... Em janeiro vai até maio, mais ou menos. Maio até dia... Não, é 1º de janeiro, entre 1º de janeiro e 31 de maio. Isso. Né? Que é a declaração que é para informar as vendas, o quanto que... Se teve funcionário registrado, qual foi o valor do seu faturamento dentro do ano, né? E se você realmente fez o pagamento de todas as guias. E é nessa brincadeira, por não precisar de um contador mensalmente, que as pessoas acabam desviando o foco, né? Só querem Total. saber de trabalhar. Muitas das vezes só abre o MEI por conta de abrir uma conta bancária, para ter um CNPJ, para se alguém pedir uma nota fiscal, eles têm o que entregar, né? Sim. E aí a gente já entra já na situação das notas fiscais. O MEI é obrigatório emitir notas fiscais? Sim, o MEI é obrigatório emitir nota fiscal se vender para uma outra empresa, para um outro CNPJ. Se ele vende para uma pessoa física, se o seu cliente, pessoa física, solicitar a nota fiscal, sim, você é obrigado a entregar a nota fiscal para ele. Por quê? A lei do consumidor protege o consumidor, é um direito do consumidor ter a nota fiscal. Então, essa história de que MEI não precisa emitir nota fiscal, cuidado com isso, gente.
Se você está vendendo para uma empresa, você é obrigado a ter nota fiscal e a emitir essa nota fiscal para o seu cliente. Ou se você está vendendo para uma pessoa física, e essa pessoa física solicitar uma nota fiscal, ou a nota, ou o cupomzinho fiscal, você também é obrigado a entregar, porque a lei do consumidor protege esse consumidor. Acontece muitos casos lá na contabilidade, eles ligam pra gente e falam assim, eu sou Eu MEI. preciso emitir uma nota e eu não sei como faz. Também, mas tem um outro caso ainda. Eu sou MEI e tem uma pessoa aqui que me pediu nota fiscal, eu não tinha, e que eu falei que era MEI, ela ficou brava, falou que ia me denunciar. Gente, pode denunciar, Pode, porque a nota pode fiscal é obrigação. Então, se a pessoa, a não emissão, a não obrigatoriedade não te isenta de emitir a nota fiscal. Então, Sensacional. assim, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Mas, se chegar lá um cliente e pedir a nota fiscal, você tem que fornecer. Se você não fornecer, é crime tributário. Sim. E aí a Receita já entende que você está sonegando imposto. E se o MEI, por um acaso, vender para outra empresa, é obrigatório emitir uma nota fiscal, tá? E essa nota fiscal é pelo portal do MEI, né? Pode falar um pouquinho mais a respeito dessas notas fiscais? Funciona assim. Se for uma nota fiscal de serviço, é pelo portal nacional do MEI, que você entra lá ou com o certificado digital ou com a senha Gov, e você emite essa nota fiscal de serviço. Se for uma nota de venda de mercadoria, aí você precisa ou ter um sistema ou utilizar o emissor gratuito do Sebrae, que também dá para emitir a nota sem problema nenhum. Então, você tem várias opções aí que você consegue emitir esse documento de forma gratuita ou de forma paga, se você quiser ter um sistema mais estruturado para emitir essas notas. Então, no caso, prestador de serviço tem uma nota própria, que é no portal do MEI. Agora, no comércio, tem que comprar o sistema, tem que cadastrar as mercadorias, é uma nota fiscal normal. E assim como também no cupom fiscal eletrônico, você tem que ter uma maquininha de cupom, uma impressora térmica, um sistema para emitir esse cupom fiscal. E até este ano, poderia usar o talãozinho, né? Mas a partir de 2026 isso já não vai ser mais possível. Não pode usar mais talão. Tem Mesmo que ser, MEI. Você tem que ter uma impressora térmica, um emissor de cupom fiscal, para você poder emitir esse documento. Mas, galera, o MEI, vamos colocar assim, o MEI é o regime tributário mais simples que existe. Ele, vamos dizer assim, ele é mais voltado para prestadores de serviço, porque comércio é muito difícil segurar os R$81 mil ano, que dá em torno aí de 6.750 mês. Então, comércio lá na contabilidade são as empresas que mais têm algum tipo de desencontro nas informações. Teve uma vez que chegou lá um caso para nós que a prefeitura notificou uma empresa a respeito da TILIF. O MEI não paga TILIF, que é a taxa de licença de funcionamento, né, para as prefeituras. E chegou uma notificação lá para a pessoa de uma TILIF. E o que aconteceu? Essa empresa foi desenquadrada e não sabia, não fez o devido acompanhamento. E quando nós pegamos o CNPJ, fomos a fundo ver o que tinha acontecido com essa empresa, ela falou que não faturava, ela falou que não emitia nota, só que ela tinha uma conta bancária em nome da empresa para pagar uma taxa menor de maquininhas. E nessa taxa constava R$10 mil mês de faturamento. Ai. Lembra desse caso? Lembro. Até ele usava o próprio MEI para ter também o convênio médico. Positivo. Porque convênio médico acaba sendo mais barato, né? Então, ele tinha ele abriu esse MEI para ter o convênio médico e para ter uma maquininha com taxa mais barata. Só que ele não emitia as notas e não informava para a Receita lá que só vendia os 81 mil na declaração. O que aconteceu? A Receita cruzou essas duas informações
e viu que na maquininha ele faturava mais de 10 mil reais por mês, só que na receita ele informou que ele vendia 81 mil no ano. E aí A teve o receita desenquadramento, cruzou. não sabe. E aí o que aconteceu, galera? Teve o desenquadramento, no caso dele específico, foi desenquadrado na hora. E a receita voltou, retroagiu. Quer dizer, ele é Simples Nacional desde janeiro. Então, ele veio com apuração, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, se não me engano, e era junho, né? Outubro. Foi outubro. Foi outubro que ele descobriu que ele tinha sido desenquadrado. Foi no ano passado isso. Aí ele veio janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Já pensou, galera? Apurações desde janeiro com multa e juros. Foi algo assim que impactou ele de uma maneira e todos os projetos que ele tinha, isso acabou indo por água abaixo, porque ele estava, na imaginação dele, estava lucrando e aí veio com uma situação dessa que ele tinha impostos a pagar. Então, temos que ficar ligeiro com isso. E Gisele... Eu faço essa pergunta para você agora. O que o empresário agora, ele deve estar se perguntando, mas como que eu sei qual que é o meu faturamento? E como que eu sei que eu estou desenquadrado ou que eu vou desenquadrar? O que eu faço aí? O que você fala pro empreendedor que está ouvindo a gente, que é um MEI, e que ele não sabe qual faturamento que ele está tendo? Então, galera, primeiramente, embora o MEI não tenha a obrigatoriedade de um contador, é sempre bom ter alguém acompanhando mensalmente esse faturamento. Por quê? O empresário, ele só tem que se preocupar em trabalhar, principalmente o MEI. O MEI é ele mesmo que está fazendo, ele mesmo que está botando a mão na massa. Ele que é o dono, ele é o funcionário, ele é o entregador, Faz tudo. ele é o gestor da empresa, Ele tem que administrar o dinheiro. o financeiro, ele é tudo, Então, né? não tem, assim, muitas das vezes não. Ele não tem tempo de ficar acompanhando lá aquele faturamento. Por quê? Acabou o dia, ele já fez lá o serviço que ele tinha que fazer. No dia seguinte, ele já está preocupado com o que vai fazer. Depois, assim, vai indo. Então, ele não tem esse tempo. E, galera, pegando um acompanhamento de uma contabilidade, com certeza ele vai estar falando para você, olha, você já está chegando já no seu limite. Então, você tem que tomar aí uma decisão. Ou você segura, ou se não, vai ter que desenquadrar. E o desenquadramento, existem duas situações. E a situação é, se você ultrapassar 20% de 81 mil reais, você é desenquadrado no ano seguinte. No ano seguinte, o que acontece? Você tem que fazer um cálculo, né? 81 mil, acrescenta 20%, dá em torno de 97 mil. Então, se você faturou até 97 mil e alguma coisinha, você tem que informar isso na próxima declaração anual, né, do ano seguinte, e informar, você, empreendedor, tem que informar para a Receita que você está desenquadrado. A Receita não vai desenquadrar isso para você automático. Você tem que informar e você tem que fazer essa comunicação para a Receita. Aí é que está um acompanhamento de uma contabilidade. Por quê? Você está faturando. Aí do nada, vamos supor que deu aí 84 mil reais no ano, né? Estourou, ultrapassou o limite, porém está dentro dos 20%. Se você não tem essa consultoria, você vai iniciar janeiro, continuando no MEI, correndo o risco da Receita te desenquadrar. Aí quando você for lá fazer a declaração, ela vai passar e você vai continuar ainda, porque você não sabe as regras. Então vamos continuar trabalhando. E de repente a Receita Federal te desenquadra e aí você tem um monte de obrigações numa empresa de Simples Nacional que você não sabe. E aí é que vem a surpresa e desestrutura toda a empresa. Aí vem cálculo retroativo, tem apuração de imposto diferente,
né? São várias coisas que você precisa entregar e várias coisas que você precisa pagar, né? Porque é taxa da prefeitura, taxa de não sei o quê. Sempre tem alguma coisa diferente. Então, se você ultrapassou 20%, se a sua empresa ultrapassou os 81 mil reais, mas ficou até 20% dentro dessa margem, você automaticamente é desenquadrado no ano seguinte, tá? Só que e se ultrapassar esses 20% dentro do ano? Eu passei de 81 mil reais e ultrapassei os 20%. Nossa, eu faturei dentro do ano 150 mil reais. Aí que o negócio fica difícil. Por quê? Você tem que informar isso para a Receita Federal e recalcular todos os impostos desde o começo do ano. Retroagir tudo. Né? Então, se você ultrapassou esse faturamento em setembro, vamos pensar em setembro de 2025, você já está com um faturamento de 150 mil. Você tem que fazer o quê? Comunicar a Receita que você ultrapassou esse faturamento e pagar todos os impostos desde... Desculpa, gente, eu tô com uma tosse horrorosa. Não, esse tempo aí, pelo amor de Deus, até eu tô com tosse, todo mundo lá em casa tá com tosse, com gripe. Aí você tem que pagar todos os impostos desde janeiro de 2025, recalculados com multa e juros. Então tem que fazer toda a apuração de novo. Lembrando que a Receita Federal não vai fazer isso por você. Você tem que fazer isso para a Receita. Você tem que informar esse faturamento de 150 mil e fazer o processo de desenquadramento. Você, empresário, tem que fazer isso para a Receita. Por isso, galera, a importância da contabilidade, de ter um contador acompanhando a sua empresa. Mas como é que eu vou pagar um contador, né, dentro de um limite desse de 6 mil reais? Eu vou pagar um contador? Não, galera. Tem contabilidades, inclusive a Breves Contábil, Sim. Tem um plano especial para o MEI. Tá? A gente não vai cobrar aquelas mensalidades que normalmente o mercado cobra. É um acompanhamento. E, da mesma maneira que muitas das vezes os contadores cobram um valor para estar fazendo a declaração anual, se você fecha um serviço desse com a Breves Contábil, paga um valor por mês e nós não cobramos essa declaração anual, tá? Então, procure contabilidades que eles dão essa assessoria no MEI. E os valores são bem diferenciados. Sim, porque tem aquela informação, né? Todo mundo fala, o MEI não precisa de contador. Mas precisa, gente. Porque precisa realmente de ter um acompanhamento de quem entende da informação, de quem está ali trabalhando com a Receita diariamente e sabe todos os problemas que a Receita dá pra gente, né? A Receita sempre aparece com um probleminha novo. E agora nós vamos voltar no podcast passado, né? Com o Wilson. Nossa, que sensacional foi aquele podcast. Aquilo foi sensacional, mas aí que tá. A importância de primeiro se procurar um profissional para abrir uma empresa. Não importa se você vai ser MEI. Mas você procurando um profissional, ele já vai fazer perguntas que às vezes você não imagina. Que nem a maioria dos desenquadramentos que são retroativos, que são acima de 20%, é mais no comércio. Sim, é mais no comércio. Por quê? No comércio, eles têm que comprar mercadorias, revender mercadorias, e isso, querendo ou não, ele acaba se perdendo um pouco a situação, por quê? Do que é? É sobre o faturamento? É sobre o que eu ganho? É sobre o lucro? É sobre o lucro, são várias perguntas. E se você chegar primeiro, eu quero abrir um MEI, vou fazer esse tipo de negócio aqui, vai ter várias perguntas. A primeira, você vai abrir um MEI, você vai fazer o quê? Eu vou vender peças para colocar em câmeras fotográficas. Tem um suporte da câmera fotográfica, né? Eu comprei uma maquininha lá e eu vou vender esses tipos de pecinhas. Maravilha. Qual vai ser o seu público-alvo? Tem várias perguntas que nós vamos fazer
para ter uma média aí de faturamento e com certeza você que é empreendedor vai querer crescer, né? Então, pegando essa assessoria, a chance de você ter um prejuízo é mínima. Porque abre-se o MEI pensando no quê? Em economizar. Faturamento baixo e pagar menos imposto. Pagamento dos impostos. Só que aí que tem a surpresa, né? A pessoa abre uma conta bancária, coloca todo o movimento lá, que foi o que a gente falou anteriormente, Sim. coloca todo o movimento lá. E aí na hora de fazer a declaração do MEI, não, aqui eu sou ligeiro, eu sou esperto. Eu vou colocar na declaração que eu só faturei 81 mil reais no ano. Não ultrapassa, tô bonito. Vou continuar só como MEI. Com uma conta bancária em nome da empresa para pagar menos taxinha, né? Com faturamento enorme. Galera, infelizmente isso vai dar problema. Sim, porque o que a Receita não te conta, né? Ela fiscaliza tudo. Ela fiscaliza maquininha, ela fiscaliza a taxa do Pix, a movimentação do Pix, movimentação via transferência bancária, DOC, TED, tudo isso ela fiscaliza. A gente acha que não, mas a Receita tem meios para fiscalizar tudo isso. Além disso, todas as suas notas de compra, tudo que você vende, você está vendendo com nota ou sem nota, né? Ela vai visualizar o que você está fazendo sem nota. Como? Através da sua movimentação bancária, né? Se você está vendendo 81 mil, você informou para a Receita que você está vendendo 81 mil, mas na sua conta bancária está entrando todo mês 30, vai chegar uma hora que a Receita fala, como que você está vendendo 30 se você declarou só 81? Só que aí vem uma outra situação, não, mas eu sou muito ligeiro, eu sou muito esperto. Eu não vou abrir uma conta jurídica em nome da minha empresa. Eu vou movimentar a minha conta pessoa física. Ai, meu Deus. Sinto dizer, gente, a situação é pior do que você imagina. Primeiro, porque você está misturando todas as informações, né? Ó, falamos isso no podcast passado. Se você não assistiu, volta lá no outro podcast e assiste, porque falamos de misturar as contas entre empresa e pessoa física, né? O Wilson deu uma aula pra gente sobre não misturar as contas, como a gente faz para separar tudo isso, né? Então, assiste lá que é muito bom. Então, e aí o que acontece se você está movimentando o dinheiro da sua empresa na sua conta física? O que entrar de valores lá é no seu CPF. Quando você for fazer o imposto de renda, vai estar lá um valor de, vamos colocar 81 mil, nunca é, né? Não, mas vamos é sempre colocar mais que isso. Vamos colocar que tem 81 mil reais lá de movimento na sua conta pessoa física, que dá em torno de 6.750 por mês. Galera, você vai pagar de imposto nessa faixa até 27,5%. Porque a Receita vai entender que isso é uma receita sua, né? Do seu CPF. Exato. Você não pagou o IR, entrou direto na sua conta. Você não pagou o IR desse dinheiro que entrou. É diferente quando você recebe um salário. Se você recebe um salário, a empresa já vai descontar o IR. Sim, ela já vai informar para a Receita que você é um funcionário registrado. Isso, e você tem um crédito que você recupera parte desse valor quando você faz o imposto de renda. Agora, quando só entra esse valor na sua conta, só entra, a Receita vai entender o quê? Que entrou o valor. Opa, então você precisa pagar o IR. O seu imposto de renda, que você está trabalhando informalmente e que você precisa fazer carnê-leão, você precisa pagar todos os impostos referente a isso, né? Toda essa receita que está entrando. Tá bom, mas eu sou comércio, né? E eu lucrei aí coisa de R$ 2.500, R$ 3.000 por mês, então não vai fazer tanta diferença. Faz, galera. Ó, a faixa de alíquota da Receita Federal, se você tira até 2.282 e
2.282... Ai, meu Deus, você travou. 2.282,65. Isto. Que aqui pra mim Eu foi digitei imprimir. um número a mais. Eu olhei aqui, eu falei, meu Deus do céu, que número doido é esse aqui? É aqui, 2.282,65. Já fala todas as alíquotas aí, então. Dá por favor. 7,5%. Entre esse valor até 3.751, você paga em média 15%. Acima disso, até 4.664, você paga 22,5%. E acima desses 4.600, 27,5%. Lembrando que existem deduções aqui, tá, gente? Essa aqui é só uma tabela básica, mas tem um cálculo para você achar a sua alíquota efetiva do imposto de renda. Porém, é imposto a pagar. Sim, é imposto a Então, pagar. galera, se você abre o MEI pensando que não vai pagar imposto, aqui está. Você vai acabar pagando 27,5%. Mais ainda do que se a sua empresa fosse Simples Nacional. Olha só que situação. Você pensa que está lucrando, pensa que está indo bem, quando do nada aparece uma brincadeira dessa daqui. E a Receita costuma sempre dar um susto na gente, né? Porque do nada ela manda uma notificação para você falando que você precisa pagar um determinado tipo de imposto. Lembrando que a Receita não manda e-mail, gente. Ó, aqui é um pontinho de anotação. Receita não manda e-mail para ninguém, tá? Ela manda ou uma notificação por carta ou dentro do portal da Receita Federal. Que hoje em dia é só pelo portal, nem carta eles estão mandando mais, né? Para a pessoa física ainda manda uma carta, né? Para a pessoa jurídica, não. Só que detalhe, eles vão mandar uma carta pedindo para você procurar uma das agências da Receita Federal. Não mandam código de barra nenhum, não mandam pagamento nenhum, ó, pague esta guia, não manda nada. A carta compareça a uma das agências da Receita Federal. A Receita não manda nenhum DARF, né? Nenhuma guia por e-mail. Então, se você recebeu alguma guia, cuidado, que isso pode ser golpe, né? Então, cuidado aonde você entra aí para ou imprimir a sua guia, ou se você recebeu alguma guia por e-mail, né? Isso aí é sempre bom a gente alertar, porque toda vez tem uma notificação nova, né? Okay. Tem um golpe novo. Então, e aí neste caso, então, abordado todos esses poucos benefícios do MEI, né? E uma outra coisa que muita gente faz para tentar ficar no MEI de todas as formas é abrir um MEI, meu MEI tá estourando. Eu vou abrir um MEI no nome da minha esposa, aí estourou também. Vou abrir um MEI no nome do meu filho, vou abrir um MEI no nome da minha sogra, e sai abrindo MEI em nome de todo mundo, né? E aí precisa fazer o quê para dar um jeito nessa bagunça aí? Bem, na verdade, não é aconselhável isso, né? E o MEI é uma categoria que, vamos dizer assim, é a mais simples. Nem todas as empresas, elas compram, né, do regime tributário MEI. E outra coisa, se você vai abrindo MEI no nome de um monte de gente, vai cair nessa situação aqui da conta bancária. Verdade. Você vai abrir um MEI para cada um ou você vai movimentar a mesma conta bancária? Movimentou a mesma conta bancária? Acabou, você tá pego. Eu abri um monte de MEI, mas aí na hora do cliente fazer o pagamento, paga nesse Pix aqui. Exato. Pix único. Agora, né? Suponhamos que você seja comércio. Você vai abrir um MEI no nome da esposa, do pai, da mãe, né, dele próprio, do filho, tudo no mesmo endereço. Só para vocês verem, galera. O mesmo endereço, e muita gente se esquece, o mesmo endereço e a mesma atividade. A mesma atividade. Galera, só para vocês verem como o sistema da Receita tá bom, tá super detalhado. As declarações hoje de imposto de renda, elas já vêm pré-preenchida. 90% das declarações vem pré-preenchida. É só passar a senha.gov para o contador, ou até mesmo o próprio contribuinte, acessa a sua senha.gov e pronto, apareceu a declaração. Então não tem como mais burlar nada. Eles sabem de tudo.
e movimento bancário. As agências bancárias, elas são as primeiras a fornecer as Sim. informações para a Receita Federal. Então, galera, se você vê que você está crescendo, que a situação está ganhando um corpo forte, você está se estruturando, não queira fazer nada para burlar o fisco. Você vai pensar que está ganhando, mas na verdade você vai estar perdendo. Você está correndo um risco muito grande, né? Eu falo assim, o pessoal está desafiando a Receita achando que ela não vai pegar. A Receita pega, ela tem todo esse tipo de informação. Por exemplo, agora E ela vamos... tem um prazo, né? Normalmente ela costuma pegar isso dos últimos 5 anos. Sim, e pega. Agora nós vamos fazer aqui, vamos entrar agora no Simples Nacional, né? Você está faturando bem e você vai migrar a sua empresa para o Simples Nacional. Olha que sensacional isso, né? Não dá mais para ficar naquela faixatória dos R$81 mil, estouramos, né? Então, no ano seguinte, eu vou migrar para o Simples Nacional. Nós trouxemos aqui para vocês mais ou menos uma situação para você ver quanto que vai ser pago, né, nessa sua nova migração. Ah, sim, na fase 2, né, do joguinho. Isso. O MEI é só a fase 1. Isso. Vamos pegar uma situação de prestação de serviço, né? Porque comércio é muito difícil ser MEI. Sim, vamos começar no serviço, porque o serviço começa com... É a porta de entrada da maioria, né, do MEI, porque é uma coisa simples, você consegue emitir nota num portal único, então dá para trabalhar até 1 ano, mais ou menos, no MEI, eu acho que dá. Então vamos Passou lá. disso, já não... Uma projeção, se você vai faturar R$84 mil no ano seguinte, né, que dá mais ou menos R$7 mil de faturamento mês, né? Você migrando isso para o Simples Nacional, que é obrigatório ser Simples Nacional, ou Simples Nacional no presumido, né? Só que no valor de 84 mil compensa ser Simples Nacional. Você vai pagar de taxa de DAS, tá? 6%, prestadores de serviço. Lembrando que existem vários anexos, tá? Então nós estamos pegando prestadores de serviços. Você vai pagar de DAS 6%. Em R$84 mil, R$420 por mês. De Prolabore para um salário mínimo, você vai pagar R$167. Você vai ter que ter uma contabilidade, né? Então, você vai ter que investir num contador. Não vamos abrir esses valores, sim, tá? Mas nós vamos arredondar aqui no final, tá? Então, você vai ter que procurar uma contabilidade. E quando você migra para o Simples Nacional, existe uma taxa da prefeitura chamada TILIF, que é cobrada uma vez por ano. Tem prefeituras que cobram valores de R$300, tem algumas prefeituras dessas mais para o interior que cobram valores mais baixos, mas vamos pôr aqui uma que a gente conhece que cobra um valor um pouquinho elevado. Salgado, né? Salgado. Não vou falar qual que é essa prefeitura porque eu não quero desencorajar os empreendedores dessa cidade. Mas vamos pôr que você vai pagar R$60 por mês, tá? São taxas anuais, mas vai dividindo já para você não entrar em apuro, não entrar em sufoco, tá? Então você vai pagar R$60 por mês dessa TILIF. Então o total de gasto que você vai investir nessa empresa é de R$1.000 por mês. Então você vai estar lucrando 7 mil, você recebeu de faturamento R$7 mil e em impostos você vai estar investindo R$1.000 por mês. Mas aí vem a pergunta, misericórdia, mas eu não vou fazer isso nunca. Eu estou saindo de R$81 mil, estou faturando só mais um pouquinho para pagar R$1.000 de impostos? Muitos falam isso? Muitos falam isso. Não, eu não quero sair do meio, eu vou continuar. São só 3 mil que eu ultrapassei. Não interessa, gente. Você ultrapassou 1 centavo, você está desenquadrado do meio. E galera, muito respeitosamente, eu vou falar isso para vocês. Se você está preocupado com isto, se você está faturando mais e você não quer mudar o seu regime tributário para a sua empresa crescer,
Gente, o empreendedorismo não é para você. Aí ele não sabe brincar, né? Não, porque o MEI é a porta de entrada. Só que, para quem abre um CNPJ, tem que ter aquela ambição de crescimento. Tem que ter uma ambição de querer ser um lucro real. Então, se você já fica, não, eu não quero mudar o meu regime tributário porque eu vou pagar mais impostos, eu vou pagar contador. Olha só, que dívida é essa? R$1.000, eu vou entregar R$1.000 assim de mão beijada para contador e para a Receita Federal e para as prefeituras. Não, eu vou continuar no MEI. Eu vou sugar um pouquinho, eu vou ver o que eu faço para diminuir um pouco o meu faturamento. Empreendedores, não façam isso. O empreendedorismo está aí para vocês crescerem, para vocês... É um desafio diário. Já falaram que se mata um leão por dia no empreendedorismo? Então, galera, vamos crescer, vamos pensar grande. Não, hoje, meu primeiro ano, eu faturei R$81.000. Estou no MEI, eu vou para o meu próximo ano, não. Mas no meu próximo ano, eu já quero faturar mais que R$81.000. Então, galera, já procura uma contabilidade, já faz essa migração para o Simples Nacional. Porque você vai faturar mais, você quer, você precisa disso. Então, já procura, e já migra, já vai para o seu projeto, vai para um faturamento maior. Não fica preso no regime tributário que dá benefícios, galera. Empreendedores do meu Brasil, vamos para frente. Pensem alto, pensem grande, porque só assim é que vocês vão conquistar os seus sonhos. E contratando uma contabilidade para fazer já essa migração de MEI para Simples Nacional... Tá difícil. Tá difícil, essa tosse tá horrorosa. Você já faz também um estudo, né, para o próximo ano de quanto você vai faturar, do que você pode economizar. Você faz um planejamento tributário, você cresce com segurança, né? Igual falamos, estou repetindo aqui, mas nós falamos isso no podcast anterior. Você tem que crescer com segurança, você tem que provisionar tudo isso, né? Quanto que eu vou gastar de aluguel, quanto que eu vou gastar de computador, quanto que eu vou gastar em impostos. Eu vou poder contratar mais gente para trabalhar para mim. Então, eu vou fazendo a minha empresa crescer e girar e aumentar a minha receita, Vai aumentar os impostos? Sim, mas com uma contabilidade consultiva que vai te orientar, você pode reduzir a sua carga tributária, mas você está faturando mais, então sua empresa está crescendo saudável. E vamos em algo básico aqui, bem básico, né? Você fez dentro do ano os R$81.000. E, gente, se você fez no primeiro ano R$81.000, você vai ter que querer fazer 82. 85, 90. 85, 90. Eu mesmo sempre quis dobrar o meu faturamento. Uhum. E é nisso daí que os empreendedores vão se desafiando, vão trabalhando. Hoje, vamos colocar uma média de faturamento aqui de R$60.000 nas empresas, né? R$60.000, às vezes o empreendedor ele consegue aí tirar de Prolabore por mês uns R$10.000. E aí ele tem 3 funcionários, né, que vai trabalhando para ele. Galera, você vai lutando. Pro próximo ano você tá fazendo 120. Se você fizer 120, no próximo ano você vai estar com 6 funcionários. Você vai estar podendo tirar um Prolabore de R$20.000. E é assim que funciona o empreendedorismo. No próximo ano você vai estar com 240, sempre você vai estar desafiando. Até que você vai ganhar um corpo que você não precise mais ser Simples Nacional, vai ter que entrar no lucro presumido, mas a sua empresa está crescendo. Não fiquem presos em regime tributário. Pensa, galera. Pensa, empreendedores, pensa em crescer. Nós estamos precisando de pessoas que pensam em crescer. Hoje em dia está tão difícil colocar esse pensamento, porque é tanta situação ruim que acontece, né? Sim. É tantas pessoas falando mal, que é isso? Eu não vou querer isso, eu não vou querer aquilo. E vai tirando o seu sonho. Vai matando a tua ideia. De vez em quando você tem uma ideia tão boa, mas é tanta coisa ruim que eles vão te falando, que vai matando.
Procura as pessoas certas, galera, que possam te ajudar, que possam te motivar a você querer ser um empreendedor de sucesso. E no Simples Nacional, vamos agora nas faixas, né? Do Simples Nacional, que a gente iniciou Sim. aqui na prestação de serviço com os 6%, mas no comércio é totalmente diferente, né? Sim, funciona assim. O Simples Nacional ele tem 5 anexos, né? Cada atividade você enquadra num anexo diferente. A maioria está entre o comércio, que é o anexo 1, e a prestação de serviço, que é o anexo 3. E aí a gente vai vendo qual é a faixa de faturamento dele dos últimos 12 meses, para a gente enquadrar numa faixa de faturamento para ele poder pagar os impostos, né? A gente tem 6 faixas, que vai de 180 mil até 4 milhões e 800. Ok, rapidinho, desculpa até te cortar, Flor, mas me veio uma coisa na mente agora que a gente não falou do MEI. Estamos falando do faturamento anual de 81 mil reais. Sim. Mas suponhamos que foi aberto o MEI em junho. Ah, Não tem mais esses 81 mil reais. não tem. O faturamento dele é proporcional à data da abertura. Tem um cálculozinho aí, ó. Um cálculo é bem simples de fazer. 81 mil divide por 12. Que vai dar 6.750. E multiplica isso pelos meses que ainda faltam para terminar o ano. Então, galera, um exemplo. Se você abriu a empresa em março, tem 10 meses pela frente. Então, você não vai ter os 81 mil reais Sim. de faturamento. Vai ter os 67, né? Isso. 67.500. E aí vai indo. Se você abrir em dezembro, não, eu vou abrir um MEI em dezembro, já faturo os 81 mil. Não. Então, se você abriu em dezembro, você tem 6.750 para faturar. Esse detalhezinho que me veio em mente e passou despercebido. A gente ia falar disso e acabou passando despercebido. E isso também é uma coisa que não contam para o MEI na hora de abrir. Exato. Muita gente é desenquadrado do MEI por causa dessa pequenininha informação. E aí fica à mercê de impostos, né? Faturou grande, desenquadrou, tá com a empresa aberta e aí precisa procurar o contador para ele ver o que consegue fazer para você. Entre em parcelamento, pagar multa, pagar juros. Então, o interessante é não pagar multa, não pagar juros. Investe ali aquele valorzinho na consultoria, para quem vai te assessorar a fazer tudo bonitinho para você só lucrar e correr atrás do seu sonho. Sim, com certeza. Então, vamos voltar às faixas do MEI. Voltando. Então, temos 6 faixas dentro do MEI. Do MEI, não. Do Simples Nacional. A gente está confundindo tudo aqui, ó. Acabou o MEI, gente. Acabou o MEI. Agora vamos entrar em Simples Nacional. Tem 5 anexos, cada anexo tem 6 faixas. Qual que é o limite de faturamento do Simples Nacional? 4 milhões e 800. Porém, uma outra coisinha que ninguém fala, cada estado tem um sublimite, né? Então, você tem 4 milhões e 800, mas o seu estado define que o seu faturamento dentro do ano tem que ser até 3 milhões e 600. Por quê? Se você ultrapassa esses 3 milhões e 600, você vai pagar alguns impostos separados do DAS. Então, precisa ver aí como que está o seu faturamento para você ver se realmente você está incluso no Simples ou se já não vale a pena você migrar de regime. Ir para um regime mais robusto, mais estruturado, que é o presumido ou o lucro real. Então, no caso aqui, vamos fazer também uma pequena simulação, né? Normalmente, as empresas estão em torno de um faturamento de 70 mil reais, de 70 a 100 mil. Esse de 70 a 100 mil reais, você vai estar enquadrado na faixa de 7,30. Sim. Né? E aí, estando enquadrado nessa faixa de 70 mil reais, né? De 7,30, só que esse é um valor que a gente está colocando aqui, né? Sim, porque tem deduções, tem várias coisas que a gente precisa analisar para a gente poder também achar a alíquota efetiva. Mas não foge muito disso daí. Não.
Essa é a alíquota principal do anexo, né? Então, vou pegar o faturamento, vou calcular esse 7,30, vou deduzir um percentual lá que a Receita determina, e aí eu tenho uma alíquota efetiva, que é a que realmente vai variar aqui em 6,9, 7, alguma coisa assim. Só que a gente já fala essas alíquotas já um arredondamento para mais, né? Para não ser pego ninguém de surpresa. Sim. Melhor do que a gente falasse que é 5. 6% ou 5%, e aí do nada você vai estar com isso, e quando chega nos créditos, na situação lá, você vai para 7 ponto alguma coisa. Então, nós já falamos já as alíquotas já lá em cima, tá bom? E aí, nessa situação, o que acontece? A empresa está faturando, paga-se os seus impostos, paga-se o Prolabore, porque empresário, vocês têm que pagar Prolabore, gente. Não pagar Prolabore é um risco. A maioria dos empresários, eles só pensam no quê? Na aposentadoria. Eles falam, não, eu não vou pagar Prolabore agora, que ainda falta muito para mim me aposentar. Mas cai no mesmo risco de, se eu ficar doente, precisa de um auxílio doença. Galera, doença. o futuro só pertence a Papai do Céu. É só ele que conhece o futuro da gente. A mulher que fica gestante consegue um auxílio maternidade, né? O INSS, o que todo mundo vê que ele tá meio quebrado, né? Mas ainda tem alguns benefícios que você pode se utilizar, você pagando um Prolabore todo mês. Então, falando um pouquinho do Prolabore agora para os empreendedores, o tanto que ele é fundamental, muitos, isso é a maior parte deles, tá? Então eu falo que isso é muito comum, não é normal. Não né? é normal. Não é normal, comum. Mas é muito comum, porque nós não aconselhamos isto. Os empreendedores, eles querem pagar o Prolabore referente a um salário mínimo, galera. Então, vamos colocar aqui uma empresa que esteja faturando seus R$240 mil, né? Tá num corpo bem forte, tá faturando aí os seus R$240 mil. Você consegue fazer uma retirada mensal, um valor até que maior. Legal. Né? Vamos colocar aí R$240 mil, você consegue fazer uma retirada mensal de R$30 mil, até R$30 mil, porque também precisa fazer os investimentos da empresa, né? Sim. Mas vamos colocar que você está fazendo uma retirada mensal aí de R$30 mil. Aí você paga um Prolabore referente a um salário mínimo. Aí vem que acontece alguma coisa, galera, que a todo momento estamos propícios a acontecer, né? Acontece aí uma doença, acontece um acidente, você trabalha com afinco ali, acaba quebrando uma perna, fica sem trabalhar. Será que você vai conseguir sobreviver com um salário mínimo? Não vai conseguir, galera. Então, por isso que nós aconselhamos, faz um Prolabore de acordo com a sua retirada mensal. Porque aí, se por um acaso acontecer alguma coisa, você não vai ter tanto prejuízo, porque isso quebra muito os empresários. Sim, e além disso, você está pagando de acordo com o seu rendimento, né? Na hora de você fazer a sua declaração do imposto de renda, tá tudo certinho. Você não vai ter problema com a Receita para cair na malha fina. Eu só paguei sobre um salário mínimo, só que na minha conta movimentou muito dinheiro fora disso. Como que eu vou ajustar minha declaração? Então já está tudo regular. Já fica tudo certinho. A retirada de lucros tem um detalhezinho aí, mas nós iremos falar no nosso próximo podcast, porque ele requer um detalhamento um pouquinho maior, tá bom? Mas é isso, galera. Fazem um Prolabore de acordo com os seus rendimentos, porque se acontecer alguma coisa, você não vai passar apuro. Muitos só pensam na aposentadoria. Tem muitos que pensam até assim, né? Eu não vou contribuir nada, daqui a pouquinho... Eu não vou me aposentar nunca. Eu não vou me aposentar nunca, eu vou continuar trabalhando, galera. Tem uma hora que o corpo não aguenta, né? Então vamos voltar às faixas do Simples Nacional, nos anexos. Só para você verem como é importante fazer uma consulta, tem situações, né, no Simples Nacional, anexos, até como já está falando de Prolabore, que se você fazer um Prolabore, tem benefício, tem redução na alíquota, né, do pagamento do DAS. Sim, funciona assim, né? Tem algumas atividades
que elas migram entre 2 anexos, o 3 e o 5. Normalmente são profissões regulamentadas, né, que são regidas por um conselho. Eu vou dar até um exemplo aqui, engenheiro, personal trainer, que agora está na moda, né, programadores. Então, eles têm um conselho, né, que eles são regidos por um conselho, o CREA, CREMESP, essas coisas, e eles migram entre o anexo 5 e o anexo 3. Dependendo da sua folha de pagamento, isso incluso prolabore, funcionário, se a sua folha de pagamento for maior que 28% do seu faturamento, você vai para o anexo 3, onde você começa, gente, pagando 6% de imposto. E aí a gente vai ver o seu faturamento de acordo com a faixa. Agora, se você não tem funcionário, ou não tem prolabore, ou tem um prolabore de um salário mínimo, que é menor que 28% do seu faturamento, você vai para o anexo 5, onde as alíquotas desse anexo são bem maiores, né? Então, ele começa com 16%. Então, onde o anexo 3 você pagaria no começo 6% de DAS, no anexo 5 você já começa com 16%. Então, se não fizer um estudo, um planejamento de quanto que eu vou ter de prolabore, quanto que eu vou ter de folha de pagamento, quanto que vai ser o meu faturamento, você não ter essas informações, você pode estar pagando mais imposto do que deveria. Isso acontece muito com pessoas que são contratadas para empresas, né, que recebem... Não, eu não quero um CLT, eu quero contratar uma mão de obra. Isso acontece muito com digitadores, né, com pessoas que trabalham com tecnologia. Programação. Com programação. Isso. Com programação, engenheiro, né, que é contratado por uma construtora, o personal trainer, que é contratado pela academia, né? Então, são essas atividades, normalmente, que migram entre esses 2 anexos. E aí, galera, você fazendo um prolabore, você pode estar pagando 3% a menos de impostos. Então, uma carga tributária 3% menor no final do mês. Sim, porque aí você está pagando o seu prolabore, sendo segurado do INSS e diminuindo o seu DAS, né? Juntando isso tudo, você faz uma economia, dependendo do seu faturamento, uma economia bem considerável em relação ao anexo 5. Precisa sempre de um estudo para a gente ver e se você ainda não abriu a empresa, chama a gente, que a gente consegue te orientar e te mostrar quais são as reduções que você consegue ter de impostos. Se você vai abrir uma empresa, pode ser personal, pode ser engenharia, pode ser um psicólogo, um dentista, um nutricionista, né? Você da área da saúde aí, chama a gente que a gente consegue te ajudar e te dar a melhor opção para você pagar menos imposto dentro do Simples Nacional. E aproveitando, você que é prestador de serviço, que se enquadra nessa categoria, que você emite uma nota fiscal por mês até R$20 mil, a Breves Contábil tem um plano muito especial para você. Então, entre em contato conosco, tá? Vai ter essas informações referente ao prolabore, às alíquotas. Então, você que foi contratado por uma empresa para prestar um serviço num determinado tempo, emite uma única nota, entre em contato aqui, ó, os telefones estão aqui embaixo, tem o telefone, tem o Instagram. Tem o WhatsApp. Nós fazemos reuniões online, vamos até você, ou se não, teremos o prazer que você vá até o escritório para tomar um café, uma água conosco, mas entre em contato antes de abrir a sua empresa, tá bom? Porque todo o detalhe é fundamental. Tudo é lucro, né? Tudo é lucro. Qualquer economia de imposto é lucro. Agora vamos lá, também falando um pouquinho a respeito do desenquadramento do MEI. Do MEI não, do MEI não, do Simples, perdão. Do desenquadramento do Simples. O que leva uma empresa a ser desenquadrada do Simples Nacional, né? A primeira de todas é falta de pagamento de impostos. Sim, a primeira condição para você ser Simples Nacional é ter todos os impostos pagos. Tá? Então, deixou de pagar imposto, a Receita vai desenquadrar você do Simples.
Independente de qual imposto que seja. Pode ser prefeitura, pode ser Estado, pode ser Receita, pode ser Fundo de Garantia, pode ser INSS, até o IPVA do carro que está no nome da empresa. Isso foi uma coisa que pegou a gente de surpresa? De surpresa. Mas eu já tive casos assim. Já tivemos, porque chegou lá uma empresa que estava para ser desenquadrada do Simples Nacional. Nós fizemos a consulta, notificamos essa empresa. Ele falou, mas como? Tá tudo certo. Com todos os meus impostos em dia. Todos os meus impostos estão em dia. Paguei tudo que é taxa da prefeitura, paguei tudo, não tenho nada. E aí nós conferimos, né? Realmente, não tinha nada em aberto. Mas a gente sempre faz uma pesquisa mais a fundo, né? Então, a gente vai procurando tudo. Se é protesto, se é débito da Receita, se é débito com o Banco Central. Qual é o tipo de débito? Alguma coisa tem. Se a Receita te excluiu, é porque ela encontrou alguma coisa. Aí a gente vai analisar tudo isso para ver. E aí foi quando a gente descobriu que ele tinha um carro no nome da empresa e ele não pagou o IPVA. E aí estava para ser desenquadrado por conta do IPVA do carro da empresa. Então, tudo que está em nome da empresa tem que estar 100% para você regular. Ter o benefício do Simples Nacional. Senão a empresa ela vai migrar para o lucro presumido. Sim, e um benefício muito grande que o pessoal tem em relação até a funcionário. A folha de pagamento dentro do Simples Nacional ela é bem vantajosa, né? Porque a parte do INSS, da folha, o INSS por parte da empresa, ele é bem menor do que dentro do lucro presumido ou do lucro real. E você tem uma economia aí considerável em relação à folha de pagamento. Então, é sempre bom. Se você está certinho, sua empresa se enquadra dentro do MEI, você tem funcionário... tem sempre que dar uma olhada nisso para ver o que está dentro, o que está... Como fala? Se sua empresa está toda certinha dentro do Simples para você continuar nesse regime. Porém, não é que você vai ficar eternamente amém dentro do Simples, sim, né? A tendência é sempre aumentar. Vai ter uma hora que você não vai conseguir mais ficar dentro do MEI porque você está crescendo e está... Simples. Dentro do Simples... E faturando até mais que 4.800.000. Amém que todas as empresas cresçam bastante a esse nível. E mude de regime, pagando mais imposto dentro da legislação, tá? E crescendo cada vez mais. A gente vê casos aí, já teve muito caso que a gente teve, começou com o MEI e agora já está num lucro presumido e faturando muito bem e triplicou o faturamento dela quando mudou de regime. E é sempre bom ter essa análise. Galera, na Breves Contábil, você vai ter uma contabilidade que te incentiva a crescer. Nós vamos te incentivar a crescer. A pessoa está no Simples Nacional, tem bastante funcionários e já está chegando lá nos 4.800.000. Já está chegando nos 4.800.000 e aí vai ficar assim, ai meu Deus, eu vou sair do Simples Nacional, eu não posso perder o Simples Nacional por causa da minha folha de pagamento. Galera, por favor, não pensa desta maneira. Se você for para o lucro presumido, você já está chegando nesse limite. Olha, você já está faturando mais de 4.800.000 e você quer se prender a um regime tributário. Gente, tem que expandir. Você vai pagar você vai ter uma folha de pagamento pagando um pouquinho mais, mas vai ter muitos outros benefícios. Por isso que eu falo, nos consulte, gente. Nós temos pessoas especializadas. O Wilson Leal é um deles, né? Sim, ele faz toda uma análise dentro da empresa para ver o que realmente compensa. Porque muitas das vezes a pessoa está presa ali dentro do Simples, achando que está pagando menos imposto. Só que, na verdade, se ele mudar de regime, ele vai economizar muito mais. E aí, expande. E abre a mente. Expande, sabe? Principalmente se você for um comércio. Né? Se você for comércio, você vai ter crédito de ICM, você vai vender para empresas que precisam desse crédito de ICMS. Querendo ou não, a mercadoria pode até ficar mais barata. O custo da mercadoria acaba ficando mais barato. E as empresas compram, eles querem esse Sim. crédito de ICM. Só que o lucro presumido, galera, nós vamos fazer no próximo podcast.
tá? Então não vamos dar muito spoiler a respeito, né? Só que aí vem aquela pergunta, nossa, vocês estão falando tanto de regime tributário, do MEI, do Simples Nacional, vão falar do lucro presumido, do lucro real, mas vai ter a reforma tributária, de que adianta? Se você não sabe o que a gente tem hoje, não tem como você planejar a sua empresa para uma reforma tributária. Exatamente. A nossa intenção aqui, falando dessas naturezas jurídicas, o que que é? Para você saber como ela é, MEI e o Simples Nacional não vão sofrer grandes alterações. Não, né? ainda não. Ainda Vão não. sofrer alterações, mas ainda não. Isso. Lucro presumido, lucro real é o que vão sofrer mais. Então, nós vamos detalhar o lucro presumido e o lucro real para vocês ficarem sabendo as vantagens. Quando mudar, vocês já vão estar sabendo o que mudou. Ah, era assim, agora é assim. Pro ano que vem, galera, vai ser muito podcast referente à reforma tributária. Como que a reforma vai alterar seu fluxo de caixa? Como que vai funcionar a sua empresa hoje sendo Simples Nacional ou ela sendo lucro presumido? Como que você vai fazer o pagamento desses impostos? Né? São todas essas informações que a gente está juntando tudo para fazer um podcast assim muito legal sobre especificamente reforma tributária, que vai entrar 2026 aí em fase de testes, para a gente orientar vocês da melhor maneira possível com tudo que tem de novo na reforma. Com certeza, porque essa é a intenção da Breves. Nós queremos que as pessoas cresçam com saúde. Com certeza. Fazendo um certo... já vi, eu trabalho no comércio, né, desde os meus 15 anos de idade, que eu fui trabalhar numa loja de materiais elétricos. Fiquei até os meus 29, dos 15 aos 29 anos, né? 14 Nossa, anos muito trabalhando no comércio, até que migrei para o ramo de contabilidade e hoje estamos aí há 16 anos, graças a Deus. Mas, galera, a gente vê de tudo. E uma das coisas que me chamava a atenção no comércio era as pessoas parece que andam certo, a tendência é crescer. As pessoas que andam certo eram aquelas pessoas que tinham muito serviço, que vendiam bem, sabe? Eram aquelas pessoas que estavam sempre sorrindo. Agora, aquelas pessoas que querem fazer algo para dar uma driblada, para ter uma vantagem aqui, gente, essas pessoas elas acabavam se atrapalhando nas próprias artimanhas que queria fazer para driblar algo. E assim, uma coisa que muita gente não fala é pagar impostos, pagar todos os impostos, ele te dá também benefícios, porque o pagamento do imposto vai liberar financiamentos com o governo com taxas muito menores, Pronamp, BNDES, crédito dentro do Sebrae. O Sebrae tem uma linha de crédito também sensacional para quem é MEI, para quem é pequeno empreendedor, né? Então, são várias coisas, mas você precisa estar como? Regular. Você tem que estar com seus impostos pagos, você tem que estar com a estrutura da empresa organizada para você conseguir esse benefício e aí você crescer muito mais. Talvez você cresça muito mais rápido. E estruturado. E né? estruturado, totalmente estruturado. Muitos pensam assim, não, olha só o tanto de imposto, a carga tributária que eu estou pagando. Galera, o que isso está tirando de benefício? Empresário, se você está pagando bastante imposto, fica feliz. É sinal que a sua empresa está indo para frente. Não pagando imposto de qualquer jeito. Isto, não pagando de qualquer jeito. Imposto devido, né? A gente sempre faz uma análise mensal, você está pagando certo ou você está pagando de qualquer jeito. Não, a gente sempre orienta, você tem que pagar o imposto certo. Tem redução, tem benefício, tem desconto. O que a gente pode utilizar para você pagar o imposto da maneira correta, sem atrapalhar o seu crescimento? Porque não é só crescer e pagar imposto, né? Você precisa crescer de forma estruturada, mas pagando os impostos pertinentes, pagando o que é devido para a sua empresa. Enquanto aí o mundo está querendo mostrar uma situação do empreendedor que desanima, na Breves você vai encontrar profissionais que vão te animar, vão mostrar números para você, mostrar que o caminho está indo bem, que você está caminhando para o lugar certo.
E estando tudo certo, conforme nós falamos no podcast anterior, né? Pelo balanço, por tantas e tantas coisas. Balanço da RE. Nós conseguimos diagnosticar, às vezes, alguma coisinha que possa estar escorregando. E o quanto antes nós diagnosticarmos algo que está escorregando, mais fácil vai ser de consertar isso. Exatamente. E aí a gente vai orientando o cliente sempre da melhor forma. Nós sabemos que o empreendedor é muito massacrado, muito massacrado. Teve uma coisa que me chamou a atenção uma vez, eu estava passando nos rios lá, né? E chegou um influenciador que ele chegava e falava assim, eu vou pôr o carro na vaga porque isso é lei. Você não pode abrir a vaga para estacionar carro, porque você está tirando o direito dos outros de estacionar. Onde Galera, quiser. É lei. Mas, gente, vamos agir no bom senso, né? Muitas das vezes o empreendedor está ali, abriu 2 vagas, porque no local não tem como estacionar, não tem onde os clientes estacionarem. Uhum. Sabe? De vez em quando aquele local lá, se ele pôr um muro ali, com uma entrada e com uma saída, aquelas vagas vão estar perdidas. O empreendedor faz isso para chamar, né, algo para ele. Deixar as vaguinhas ali. Às vezes ele até torce, né? Ai, meu Deus, entrou alguém aqui que faça uma boa compra mais rapidinho para já outro poder girar, vir, para girar um negócio. E existem pessoas que fazem situações assim e prejudica o empreendedor, né? Vem ali, estaciona, não, eu tô na lei, gente. Vamos ajudar os empreendedores, né? Um comércio abrindo do lado da sua casa vai gerar benefícios para o bairro, vai gerar emprego, né? Essas pessoas, quantos e quantos, né, dos nossos clientes, eles querem ter funcionários, eles tratam os funcionários tão bem, querem ver os funcionários crescendo. Lógico, todo mundo tem alguém que faz algo diferente, mas, galera, para vocês que estão procurando aí um mercado, procure os bons empreendedores. Tem vários. Pode ter um excelente empreendedor do seu lado e você não compra dele porque só acha que ele está no seu bairro. Só porque ele está no seu bairro ele não é bom. Mas ele é excelente. Então, a gente precisa movimentar mais o empreendedorismo que está do nosso lado. Um amigo, né? A gente tem vários amigos que são empreendedores. Nós mesmos da contabilidade já prestigiamos vários. Adoro todos os eventos que eles fazem, que são sensacionais. Várias coisas. A gente tem que fomentar mais o empreendedorismo perto da gente, né? Um amigo, um vizinho, o que tem ali no seu bairro, né? Que fazendo isso você vai movimentar a economia. Dá ideias para ele, galera. Ele vai abrir lá, compra dele. Compra alguma coisinha dele ali e leva ideias. Ou se não, leva até alguns spoilers, né? Rapaz, aqui, ó, você está vendendo aqui esse produto por 10, mas a maioria do pessoal aí tá vendendo por 7, né? Se você, às vezes, colocar aí 8,50, eu até compro de você, que eu não vou me deslocar daqui para lá para fazer isso. E tem muitos que conseguem, né? Lá onde a gente mora mesmo, tem um mercadinho pequeno ali, né? Sim, e funciona demais. Assim, tem um giro bom e os preços que eles praticam lá, muitas vezes não compensa a gente nesses grandes supermercados perder tempo. Não. É muito mais fácil você ir no mercadinho perto da sua casa. Porque, além de ser mais prático, mais cômodo, você não precisa se deslocar para um lugar tão mais longe. E a variação de preço é mínima. E ali você está movimentando o comércio local. E baseado no que eu falei no início aqui, lá ele tem 4 vagas na frente, né? Que as vagas são totalmente rotativas. Sim. Já pensou se a galera começa a colocar lá? Quando eu vou querer comprar no mercadinho, não tem vaga nenhuma. É verdade. Então, gente, esse vídeo, vou ser sincero, ele me... dá um pouquinho de raiva, né? Não chega aí, mas me incomodou um pouco, sabe? Gente, bom senso.
né? Se todo mundo agir de uma maneira educada, com bom senso, né? A lei existe. Tem que ser obedecida? Tem. Mas muitas das vezes a lei pode gerar um pouco de constrangimento para alguém, né? Então Tem que estar bem alinhado com a lei e com o bom senso. O que custa você... Ali é um comércio. Ele fez ali, ele reformou, ele vende, ele precisa daquelas vagas. Por quê? Por causa da lei, não. Eu posso pôr aqui. Então. Não vamos fazer isso, gente. Porque aquele negócio. Vai que eu vou agir desta maneira. Entendeu? Amanhã eu posso estar indo naquele local e vai ter um monte de gente estacionado. Aí, a mesma situação que eu fiz, que eu tô na lei, eu posso estar xingando. Nossa, já se viu isso Não aqui. tem lugar para estacionar. Não tem lugar para estacionar. Então, galera, é que eu vi esse vídeo e eu quis dividir isso com vocês. Então, por favor, vamos ter um pouco de bom senso. Vamos ajudar os empreendedores que são tão massacrados nesse nosso país. E num país cheio de impostos, a gente tem que ter um sonho de mudar isso aqui e deixar o empreendedorismo de uma maneira mais leve e mais tranquila e que cada um possa realmente realizar o seu sonho, que é ter uma empresa, crescer, faturar bastante, fazer o bem para a família, né? Dar um conforto para a família, que esse é o maior sonho de todo empreendedor, né? Um empreendedor crescendo gera 2 portas de emprego. Se ele crescer mais ainda, 4. De 4, 8. Desses 8, um vai querer também ser empreendedor. Sim. E vai lá batalhar. Pronto, quando vai ver, tem muitas portas de emprego aí. Nem todo mundo quer ser empreendedor. Tem gente que prefere ser o CLT. Ser CLT. E gente, tá tudo bem. Tudo bem. Não tem nada de mal nisso. Né? Cada um sabe o que é melhor para si. Mas quem quer ser empreendedor, a gente tem que incentivar e dar todas as opções possíveis para ele crescer de maneira saudável e e realizar o sonho dele. De vez em quando que eu acho que é isso que... De vez em quando falta até palavras pra gente, né? A gente gosta tanto desse lado do empreendedorismo. Essa é o principal objetivo da Breves. Fazer o empreendedor realizar o sonho dele. Como que ele vai fazer isso? E quando uma empresa fecha, mano, como dói, dá um aperto, dá uma tristeza. Dói, gente. Agora, quando a gente vê uma empresa crescer bem, com saúde, nossa, como nós ficamos felizes. Saber que nós tivemos um pouquinho, não muito, né? Não, mas que a gente ajudou um pouquinho a ele melhorar. Neste crescimento. Galera, então, acho que abordamos tudo, né, Flor? Por hoje... Flor, volto a falar. A Gisele é minha esposa, tá, galera? Então, tem hora que... Olha, gente, são 20 anos juntos, a gente já misturou tudo. Ele é o Breve, e aí ele, às vezes é só o Elcio, ou às vezes ele é o Anjo, aí eu virei a Flor e virei a Gisele, e a gente já não sabe mais o que é o quê. E hoje também aqui, hoje é meio que especial aqui, né? Hoje a gente tem um participante hoje aqui especial. Nós estamos com a Luísa. Vem cá, Lu, o pessoal te conhecer, moça, por favor. Ela é a Luísa, ex-herdeira. Ela trabalhava conosco, é a nossa ex-herdeira, né? Ela trabalhava conosco, mas resolveu seguir outros rumos, né? Ela é uma excelente pianista, o pai que também é músico, nossa, tá cheio de orgulho. A mãe não gostou muito. No começo eu fiquei meio com raivinha, mas agora eu já acostumei. Não muito, mas hoje ela tá no novo projeto, tá dando show, e que Deus te abençoe em tudo, tá, moça? Uhum. Então aqui temos que achar uma nova herdeira, né? Que essa daqui vai para outros caminhos. Bom, quem sabe, pelo menos no marketing ela ajuda a gente um pouco, né? Tá. E ajuda, viu? Essa moça aqui é boa de marketing. Deus que te abençoe, viu, moça? Então, galera, esse foi o podcast hoje. Esperamos, mais uma vez eu falo, esperamos trazer um pouquinho de reflexão para vocês, baseado nessas informações que nós passamos aqui. Isso que nós passamos são informações por cima, galera. Se você quer algo aprofundado, algo rico em detalhes, em números, em porcentagem... Personalizado, isso... Entra em contato conosco. Sim. Não importa aonde que você esteja. Recentemente estivemos em
Campos do Jordão. Campos do Jordão, fomos lá, alguns restaurantes entraram em contato conosco, fomos lá, vemos o que nós poderíamos ajudar, deixamos lá nossa proposta e tá lançada a sorte. Sim. Né? E aí, se você precisar, temos clientes na cidade de São Paulo, temos clientes em Arujá, São Bernardo do Campo, Barueri, Aldeia da Serra, temos clientes no Rio de Janeiro, né? Se Santa você Catarina. precisar, a gente... Tínhamos, né, infelizmente, ficamos tristes que acabou não dando certo, mas tínhamos até no Piauí. Tínhamos uma no Piauí. Hoje em dia, no mundo remoto, galera, nós conseguimos Dá para atender todo mundo. E com qualidade e excelência. Então, no próximo podcast, nós vamos estar abordando o lucro real e o lucro presumido, e não vamos estar sozinhos, né, Flor? Não. O Wilson Leal prometeu que irá estar aqui novamente, ele não vem sozinho. Então, esse vai ser bem legal também. Vai ser um podcast rico, creio que vai ser um podcast bem longo, né? Sim. Não bem longo, mas longo. Mas bem detalhado, é bem técnico, né? De como funciona o lucro presumido, como funciona o lucro real e como que isso vai afetar a reforma tributária, né? Você que é presumido, é real hoje, ou que pretende mudar, sair do simples e ir para um presumido ou um real, como que a sua empresa vai ter que se movimentar com a reforma tributária? Vou dar um spoiler para você rapidinho, para vocês verem como é que vai ser mais ou menos esse podcast. Lucro real. Se você tem uma grande margem de lucro presumido. Sim. Se você tem... eu falei lucro real, lucro presumido. Se você tem uma grande margem de lucro presumido. Se você tem uma margem de lucro limitada, lucro real. É o spoiler. Como isso, no próximo podcast, vocês vão ficar sabendo. Com certeza. Gisele Breve, algo mais a acrescentar? Eu queria agradecer todo mundo que assiste a gente, que acompanha a gente nas redes sociais e... fica de olho que sempre tem uma novidade, sempre tem uma notícia que a gente está soltando ali no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. E acompanha a gente. Até a próxima. E no próximo podcast, não percam. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau, galera.